sua paz foi a submissão silenciosa aos caprichos alheios, quanto tempo mais você continuará jogando um jogo onde a vitória foi programada para pertencer aos outros? Sob a superfície polida da convivência social, opera uma engrenagem oculta, uma mecânica fria, que os manuais de etiquetas sociais tentam ocultar a todo custo. A psicologia sombria não desvenda apenas as falhas alheias. Ela expõe o mecanismo exato pelo qual o poder é exercido, negociado e perdido nas sombras. Habitamos um tabuleiro, onde a ingenuidade é tratada como matéria-prima para a exploração e onde a busca cega por aprovação universal corrói a autonomia de quem ousa a ser dócil. Estamos prestes a embarcar em uma filosofia de vida, aonde políticos, empresários e membros ligados ao poder deleitam-se sobre seus escombros para garantir uma posição de destaque na hierarquia social. Isto não é um vídeo, é um pergaminho oculto para o poder. Desnudar essas estruturas exige coragem para encarar a penumbra da realidade humana, abandonando as fábulas reconfortantes, para compreender que, no Coliseu dos Tigres, o poder e a soberania não é concedida, ela é conquistada pelo peso irrefutável dos resultados. Seja muito bem-vindo para conhecer o famoso teatro das marionetes. Aqui a frequência ocorre de forma diferente, equalizando a mente de quem se lança a ser um desbravador do abismo. Portanto, ao invés de começar pedindo o seu like como em tantos outros canais, eu vou começar pedindo para você abrir a sua mente, abandonar seus escrúpulos e entender como o submundo realmente funciona, pois estamos tratando de natureza humana. E nem sempre a natureza humana é bonita de se compreender. A ilusão da meritocracia. Você foi programado para perder. Desde o primeiro dia, ensinaram-lhe uma fábula reconfortante, a de que o esforço isolado é a chave universal do reino. Disseram-nos que tirar notas altas, cumprir horários, abaixar a cabeça e entregar, mais do que o esperado, nos garantirá o topo por mérito natural. É uma mentira conveniente, não é? Contada pelos que já estão no topo, para os que ainda estão lá embaixo. Continuem correndo em círculos numa roda de hamster. O mundo não é um tribunal de justiça, é uma arena de atrito contínuo. Observe o seu ambiente atual. O profissional mais brilhante, técnico e dedicado é frequentemente o mais sobrecarregado e ignorado, enquanto o articulador, aquele que domina a leitura do ambiente, gerencia percepções e constrói alianças nas sombras, é promovido. Sem esforço técnico notável. Isso não é injustiça cósmica, é física social elementar. O mundo não premia o que você faz na solidão do seu esforço. O mundo premia o valor que os outros percebem que você tem. Enquanto você esperava por justiça, o mundo repartia o poder entre aqueles que aprenderam a usá-lo. A partir deste momento, abandonamos a ingenuidade. Vamos dissecar a arquitetura da soberania silenciosa. Pense bem no mundo ao seu redor. Nos grandes noticiários, pessoas boas perdem os bens, a liberdade e a vida, somente sendo pessoas boas, enquanto as ditas ruins e más ganham tudo pela sagacidade, carisma e superioridade. Por que o homem justo frequentemente sofre, enquanto o manipulador prospera? Porque a justiça universal não existe de forma orgânica. Ela é imposta por quem tem o poder de fazê-lo. E esperar reciprocidade em um ambiente dominado por interesses é assinar um termo de rendição voluntária. A ilusão da justiça universal foi criada para manter os dóceis na linha de chegada, enquanto os estrategistas reais operam nas sombras. Chegou o momento de romper com essa narrativa.
A crença de que existe uma balança cósmica que equilibra mérito e recompensa é o primeiro e mais perigoso erro. A realidade do tabuleiro. Enquanto você espera por reciprocidade, o estrategista mapeia suas vulnerabilidades e usa sua previsibilidade contra você. O preço da ingenuidade. Ser justo com quem opera sem escrúpulos transforma você automaticamente em presa. A bondade sem estratégia não é virtude, é submissão voluntária. A anatomia da vítima crônica e a ruptura da reatividade. A pessoa comum vive em um estado constante de reatividade. Ela funciona como um espelho que apenas reflete o que jogam contra ela. Se a provocam, ela se irrita. Se a ignoram, ela se angustia. Se a elogiam, ela se desarma e perde o controle estratégico. Ser reativo é o equivalente ao entregar o controle remoto da sua vida a qualquer pessoa que cruze o seu caminho. O manipulador sabe disso com precisão cirúrgica. Ele testa seus limites com microagressões, interrupções calculadas ou pequenas desconsiderações públicas, esperando que você reaja com indignação ou faça textões de autodefesa. No exato segundo em que você entra em pânico ou se defende com raiva, você valida a narrativa dele. Quem reage ao capricho dos outros já entregou a coroa antes mesmo de dar o primeiro passo. O estrategista verdadeiro não se defende. E sabe por quê? Porque no exato segundo em que você entra em pânico ou se defende com raiva, você valida a narrativa dele. Você se coloca no banco dos réus. O estrategista verdadeiro não se defende. Ele redefine os termos do jogo. Quando alguém tenta diminuí-lo publicamente, o fraco implora por trégua, o forte silencia. Quem controla o próprio silêncio, controla a sala inteira. Reagir é o sintoma máximo da fraqueza. Toda vez que alguém consegue tirar você do eixo emocional, o controle da narrativa passa para as mãos do outro. O verdadeiro jogador estrategista sente a provocação, mas processa a emoção sem permitir que ela dite sua conduta. Para entender com exímia exatidão o profundo mecanismo que tanto encanta quanto define se você é um vulcão ou uma caverna fria e sombria, é preciso saber que a resposta escolhida anda de mãos dadas com a reação automática. A raiva, a frustração e a pressa de se defender são dados que você entrega ao seu oponente. O silêncio e a ação calculada neutralizam qualquer ataque. Quando for desafiado, não implore trégua e não justifique seus atos. Ser uma rocha na vida vai te ajudar em situações futuras que poderão ser comprometedoras. E além disso, sua reputação estaria mais consolidada só pela sua frieza e forma de conduta observada pelos mais próximos. Seria visto como um espectro, uma força da natureza que todos que observarem terão somente dois caminhos diante do medo de te tratarem como tantas outras pessoas, se aliar a você de um modo em que você não precisaria entrar no caminho dele ou odiá-lo por ele ser quem ele é. O preço sobre a necessidade de agradar. Existe uma patologia social invisível que corrói o poder de qualquer indivíduo, a síndrome crônica de querer ser amado por todos. Nos ensinaram que a bondade irrestrita é um passaporte para a nobreza moral. Na prática, é um convite para a exploração. Pense bem, no seu círculo íntimo ou profissional, quem é a pessoa que carrega todos os fardos? Diz sim para tudo.
evita conflitos a qualquer custo e vive pedindo desculpas por existir. É a pessoa mais querida ou a mais ignorada nas decisões cruciais? A resposta é dolorosa, mas liberta. Ser universalmente querido é sinônimo de fraqueza estrutural. As pessoas não protegem o que amam quando o amor entra em conflito com o interesse próprio. Elas protegem o que temem perder ou o que respeitam por sua inegociabilidade. O dominante não é tirânico por crueldade. Ele é inegociável. Ele sabe dizer não, sem culpa. Não se explica para quem não tem direito às suas justificativas e mantém uma distância saudável que impede a familiaridade excessiva de virar desprezo. Quando você para de mendigar migalhas de aprovação e passa a impor limites com base em consequências reais, o comportamento ao seu redor muda instantaneamente. Os parasitas se afastam, os iguais curvam-se em silêncio. A ânsia por contentar a totalidade dos espectadores constitui a mais sutil das armadilhas, o labirinto onde a autonomia individual expira sob o peso de uma falsa virtude. Tentativa vã de vestir uma capa de benevolência universal que, na penumbra da realidade, não passa de submissão disfarçada de cortesia. Quem aspira à unanimidade aceita, por corolário, a anulação da própria essência, transforma-se em um reflexo dócil das expectativas alheias, despido de contornos, de gume e de vontade própria. No crepúsculo dessa abnegação patológica, compreende-se a verdade mais impiedosa da condição humana. O mundo não reverencia os inermes que distribuem sorrisos em troca de migalhas de aprovação. O mundo simplesmente os consome. A verdadeira soberania exige o rompimento definitivo com esse pacto de conveniência, abraçando a altivez solitária de quem prefere a contundência do respeito à falsidade de um afeto universal, a soberania do silêncio e a arte de não se explicar. O verbo prolixo é a moeda falsa dos que temem o julgamento alheio, enquanto o silêncio deliberado constitui o refúgio inviolável dos espíritos soberanos. Na penumbra das grandes disputas, abster-se de justificativas desnecessárias e recusar o debuxo de explanações diante da multidão transforma a palavra em um enigma e a ausência de respostas em uma arma cortante, desarmando o inquisidor e devolvendo ao indivíduo o domínio absoluto sobre a própria narrativa. A regra de ouro da influência moderna pode ser resumida em uma frase em que os livros modernos de autoajuda tradicionais tentam esconder a todo custo. Quem explica demais desculpa-se, quem se desculpa demais perde o poder. Quando você comete um erro, ou quando sua posição é questionada, o impulso automático do ego ferido é abrir a boca imediatamente, dar 1000 justificativas, enviar mensagens longas tentando provar suas boas intenções. Cada palavra gasta nessa tentativa de convencimento é uma confissão de fraqueza, um sinal claro de que a opinião alheia importa mais do que a sua própria convicção. O verdadeiro soberano opera sob o véu do mistério. Ele erra, assume com sobriedade gélida, corrige a rota e segue em frente, sem drama, sem lamentações públicas. Ele não busca validação coletiva, porque a validação é a moeda dos fracos. A partir de hoje, pratique o silêncio estratégico. Deixe que suas ações falem com tanta força que os outros precisem adivinhar os seus próximos passos. Afinal, em um mundo de ruído constante, quem domina a arte de calar e agir com precisão cirúrgica torna-se, inevitavelmente, o dono do tabuleiro. O verbo desmedido é a confissão prematura dos vulneráveis, o sintoma evidente de um espírito que treme diante do escrutínio alheio.
pretender justificar cada ato, desatar os nós de cada mal-entendido perante o tribunal da opinião pública, traduz-se em uma capitulação voluntária, é entregar as rédeas do próprio destino ao capricho do observador. Na penumbra das grandes disputas, o soberano compreende que a palavra, proferida em demasia, empobrece o mistério e desfaz o respeito. Ele erra, corrige o curso na penumbra e prossegue com a impassibilidade de quem não deve satisfações ao acaso. Cultiva-se, portanto, a altivez do mutismo calculado, onde a ausência de justificativas converte-se em um vácuo de autoridade, uma barreira intransponível que obriga o mundo exterior a decifrar, em vão, os contornos intangíveis de uma mente indomável e confiante. Esses foram todos os mandamentos obscuros que nunca foram contados em aparelhos televisores e rádios. E esses mandamentos foram sacramentados com base simplesmente na natureza humana, natureza essa que já conhecemos muito bem aqui no canal. E que, assim como a gravidade da Terra, sabemos que esses entornos comportamentais nunca irá mudar, pois o mundo continuará a testar sua paciência, a exigir sua submissão e a tentar arrastá-lo de volta para a roda dos dóceis. Mas a linha de chegada foi cruzada. Você já não enxerga o tabuleiro com os olhos da ingenuidade. Você compreendeu as engrenagens ocultas que movem o poder, a psicologia e o destino humano. A partir de agora, a escolha é irrevogável. Ser caçador ou presa, estrategista ou submisso. Feche seus ouvidos para as desculpas do passado e para as armadilhas da aprovação alheia. Você chegou no momento de extirpar todos os condicionamentos que o mundo imputou a você e vestir com o manto da alfaiataria, da superioridade. A partir de hoje, você não pede permissão para existir, nem implora por reconhecimento. Você molda sua própria realidade com a frieza de quem domina o jogo. E o jogo, assim como qualquer outra coisa, muda a todo o instante. O clima carregado de medo, culpas e dores, dão lugar a uma nova atmosfera, um novo revestimento e uma nova vida. E você é a peça motor desse jogo da vida. Você ficou diferente, ficou irreconhecível, e a sua energia não é mais a mesma. Homens não nascem prontos. Eles são construídos sob uma forte pressão. O tabuleiro está montado, a soberania é sua. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha especial. E se puder comentar embaixo, comente a frase "Eu sou inabalável" para sabermos que você chegou até aqui, porque você já é especial, somente por já ter chegado até aqui e visto o que poucos veem. Então lembrai-vos sempre de quem nós somos e que nunca possamos esquecer de uma coisa: seja a luz que eles tentam apagar. Até o próximo movimento.